Então, boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais um devocional nesta tarde e gostaria de não só cumprimentar-vos, mas dizer para que tenhamos ânimo, porque o Senhor está convosco, está conosco e, como sabem, as saudades que temos uns para os outros é muita. Se Deus quiser, devemos estar juntos. Muito bem, o assunto de oração deste devocional é pelos idosos. Não pensamos apenas nos nossos irmãos, mas pensamos na população em geral. Leitura bíblica, recomendaria, até em função do que vamos falar, Salmo 23, que provavelmente muitos de vós sabem de cor, e o Salmo 46, podemos integrá-los nesta tarefa de leitura. Ora, a leitura que eu quero fazer não é do Salmo 23 na sua inteireza, apenas o verso 1, e passo a ler e depois a expor, está bem? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, a imagem de Deus como pastor e nós como ovelhas é uma metáfora expressiva na cultura do povo de Israel. E passo a explicar. A criação de ovelhas fazia parte, ou assumia um papel de suma importância na economia da nação de Israel. Ora, Deus é o nosso Senhor e é aquele que, como pastor, nos apascenta, nos alimenta, nos protege e nos nutre. E Ele faz isso sempre, não apenas em alturas críticas como agora, mas sempre Ele faz isso. É preciso, como nota complementar daquilo que eu acabei de dizer no início, que muitos heróis do povo hebreu tinham sido pastores. Moisés, Abraão, Davi, o próprio profeta Amós tinham sido pastores. Estou a falar em termos de trabalho para lá das funções espirituais. De forma figurada, a nação de Israel via sempre os seus líderes, e isso é uma constante no livro de Reis, nos profetas também, sobretudo quando adverte esses mesmos pastores, porque o povo de Deus, dentro daquela cultura, via os seus líderes civis, os seus líderes espirituais enquanto pastores. Ou seja, como pessoas que eram provedoras, pessoas que eram guias, e eles mesmos se consideravam a si próprios como ovelhas. É curioso verificar que Davi e Moisés, por exemplo, antes de terem sido líderes do povo, espirituais e civis, foram pastores de ovelhas. Ou seja, Deus usou as características do cuidado que se tem pelo animal e que, de certa forma, se reaplicam às pessoas quando eles estavam na condição de pastores de gado e, entretanto, passaram para cuidar do povo em si. É fantástico ver como Deus, quando tem em meta um processo, Ele muitas vezes utiliza as nossas origens e que nos prepararam e nos moldaram para que depois nós tenhamos as condições necessárias para fazer o seu próprio trabalho. E nesta altura, irmãos, acredito que Deus estará a fazer isto com os servos de Deus, que têm o seu percurso, têm o seu know-how, têm o seu passado. Deus terá usado tudo isso para benefício das suas funções espirituais e para a bênção de todos nós. A ovelha é um animal, e isto é importante dizer, cuja natureza revela uma enorme dependência, sem dúvida nenhuma. Quem está ligado a isso sabe isso muito bem. Eu apenas posso dizer que sei, teoricamente, daquilo que já me foi dado a ver, peço desculpa, porque os meus pais também trabalharam no campo e isso foi uma coisa que eu pude observar, pese embora nunca tenha feito parte desse processo. Mas, como eu estava a dizer, as ovelhas têm uma característica, é a sua dependência, e isso ajuda a explicar também, olhando para o outro lado, ou seja, isso nos ajuda a perceber qual é as qualidades e a natureza de um bom pastor, porque se as ovelhas é um animal dependente, por outro lado, quem vai suprir essa dependência revela-se precisamente nas qualidades que venham a colmatar essa mesma dependência. E, portanto, é muito importante nós reconhecermos essa nossa dependência, não apenas porque estamos a enfrentar este tempo complexo,
atribulado, mas que devemos confessar a nossa dependência a Deus de maneira constante. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Algo que a Bíblia usa de forma até exagerada, e quando dizemos exagerada não quer dizer que a Bíblia peca por excesso, de forma nenhuma, estamos a dizer que a Bíblia usa esta metáfora até exaustão do cuidado do Senhor enquanto pastor para com o seu povo, o cuidado e compaixão. Aliás, Jesus, certa feita, em Marcos capítulo 6, se a memória não me falha, disse que Jesus olhou para a multidão e teve grande compaixão porque via que era um grupo de pessoas que não têm pastor, que andavam errantes sem pastor. Portanto, Deus desde logo nas Escrituras sempre nos desperta para essa realidade, não apenas pelo momento que nós vivemos, de que Ele é o pastor e que nada nos faltará, mas em qualquer altura ou fase da nossa vida. No período noturno, e deixe-me acelerar um bocadinho mais, no período noturno o pastor, estou a falar em termos daquilo que é a lida do campo, o pastor guiava as suas ovelhas concedendo-lhes o quê? No período noturno, a indispensável proteção. Porquê? Até chegarem às pastagens, porque através da noite escura era preciso guiar aquele animal indefeso pelo lugar que havia de passar. Ora, irmãos, nós também estamos a passar por uma noite escura, por uma noite densa, e o Senhor há de nos guiar o caminho por onde temos que seguir para nós encontrarmos as pastagens. Após as ovelhas pastarem, voltando àquilo que é a função do pastor, elas regressavam ao aprisco e o pastor tinha que ter o cuidado de as acompanhar e eventualmente aquelas que se haviam ferido pelo caminho ou até apanhado febre, que é alguma coisa que pode nos parecer estranhos, que somos da cidade, mas isso acontecia algumas vezes, teria que tratar delas. É deste contexto que nós extraímos o caráter não só de Davi, enquanto pastor que protegia as suas ovelhas, mas também extraímos, e outros pastores, como é evidente, mas também extraímos aquilo que o Senhor é em relação a nós. Deus está a cuidar de nós nesta altura, das nossas mazelas físicas, das nossas mazelas espirituais e até das económicas. Estou quase a chegar ao fim. A figura do pastor, mesmo na nossa realidade cristã, ela nos norteia, porque com a figura deste pastor que é Jesus, nós nos sentimos completamente amparados. Portanto, a expressão que diz nada nos faltará, segundo os linguistas hebraicos, que não é o meu caso, significa não estar desprovido, significa não ter falta, significa não faltar nada. E se quisermos buscar a sentença anterior da frase, o Senhor é o meu pastor, e eu estou a pegar na última sentença, nada nos faltará. Se pegarmos na primeira sentença, o Senhor é meu pastor, nós percebemos que tudo nos completa, Deus e aquilo que Ele tem para nós. Portanto, o Senhor é nosso pastor e estamos certos de que nada nos faltará. Lembremos o nosso slogan, antes de terminar, separados no corpo, mas presentes no Espírito. Deus abençoe a todos, amados irmãos.